Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa tarde. Estamos iniciando agora a nossa aula de número 2 da disciplina Introdução às Sete Leis. E hoje nós vamos falar um pouquinho por que nós chamamos as sete leis de sete leis dos filhos de Noa. Logo, como nós vimos na última aula, se o primeiro homem a receber leis não foi Noa, mas foi Adam Arishon, por que nós chamamos as sete leis universais de sete leis de Noa? Bem, para nós entendermos isso, nós devemos começar a falar um pouco e recordando alguns pontos. Primeira coisa, nós vimos que Adão, primeiro homem, Adão Arishon, ele recebeu 6 leis. Ele era proibido de idolatria, proibido de blasfêmia, proibido de derramar sangue, proibido de roubo, proibido de praticar imoralidade e ordenado a praticar justiça. Então, ele recebeu 6 leis, correto? Ótimo, perfeito. Então, aqui nós vemos que Adão recebeu 6 leis. Ele não tinha ainda a ordem de não comer um órgão de animal vivo. Por quê? Porque ele não tinha licença para abater um animal e matar um animal para consumo. No entanto, ele poderia matar um animal para sacrifício a Hashem. Ele poderia sacrificar um animal para Hashem. Isso ele poderia fazer. Ele só não podia consumir a carne desse animal. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que depois que todas essas 6 leis anteriores a Noa, dadas à geração de Adam Arishon, elas foram dadas, aconteceu o seguinte, aconteceu que as pessoas começaram a praticar coisas que não eram muito boas. Começaram a praticar transgressões, começaram a praticar idolatria, começaram a praticar assassinatos, começaram a roubar, a praticar atos imorais, e com isso vieram decretos recorrentes dessas leis. A gente viu alguns decretos, por exemplo, como o dilúvio, foi um decreto porque as pessoas não cumpriram essas leis iniciais. Outros decretos, como, por exemplo, o exílio dado a Caim, né? Caim foi exilado. Você tem algumas outras que a Torá oral vai mencionar, como, por exemplo, Enos, a geração de Enos, houve um grande dilúvio na época da geração de Enos. Muitas pessoas não conhecem esse fato, mas também houve, antes do digamos que foi uma grande enchente, não foi uma proporção global, e depois o dilúvio foi uma proporção global. Então, nós temos 2 fatos aqui que aconteceram em decorrência das pessoas não terem integridade, né? Então, o que era integridade, afinal de contas? Integridade ela era medida por aquilo que as pessoas cumpriam ou não cumpriam a respeito das leis universais. O critério era esse. Se a pessoa cumpria as leis universais, ele era considerado uma pessoa justa. Se a pessoa não cumpria essas leis universais, ele, por si só, era um transgressor. Vamos lá, alguns exemplos que nós temos. Temos alguns exemplos. Enoque, por exemplo. É dito que Enoque ele andava com Deus. O que é andar com Deus? O que significa andar com Deus? Significa cumprir essas 6 leis universais que tinham sido dadas a Adam Arishon. No meio de uma geração que não praticavam coisas boas, ele praticava essas coisas boas. A gente vê depois de Enoque também, que você tem, entre essas pessoas, você tem, por exemplo, o próprio Noa. Noa, ele é chamado, a Torá fala que Noa é um tzadik. Noa era um tzadik. Logo, Noa era um tzadik, por quê? Porque existiam leis para ele poder ser um tzadik. Ninguém é tzadik sem lei. Ninguém é tzadik aleatoriamente, né? Para a pessoa ser considerada um grande tzadik, ela tem que ser o quê? Tem que ser cumpridor de leis. Então, o que diferenciava Noa da sua geração? Aquilo que diferenciava era apenas o ato de cumprir ou não as leis. A geração de Noa era uma geração muito transgressora, não tinha integridade, no entanto, Noa e sua família, e seus filhos, sua esposa, eles eram pessoas que realmente cumpriam leis, cumpriam as leis universais, e por causa dessas leis universais, em si, eles conseguiram, então, digamos assim, atrair para si, né, as bênçãos de Deus. Atrair para si. É dito que Noa achou Hesed diante de Hashem, né?
Noa achou a graça diante de Hashem. O que é, afinal? O que é achar graça, né? Significa o seguinte, que a partir do momento que eles cumpriam essas leis, eles atraíram para eles o atributo de bondade de Deus sobre a vida deles. Então, esse atributo de bondade, ele está unido ao ato de cumprir leis, e não o contrário. As pessoas tendem a pensar que graça é o quê? Graça é uma coisa que não é medida por mérito. Lê do engano isso. Diante do Taná e da Torá, graça só existe quando existe mérito. Só existe quando existir mérito. Esse é o sentido de graça da Torá, do Taná. Uma outra coisa que a gente vê nesse texto, né, é que graça não veio com o Novo Testamento nada. Já existia graça há muito tempo. Hashem, ele favorecia as pessoas, abençoava as pessoas, tratava as pessoas a partir do momento que as pessoas faziam a vontade dele. Então, graça não tem nada a ver com esse negócio que veio a era da graça. Não, peraí. Isso daí é uma grande baboseira, né? Porque todas as pessoas... os ninivitas, por exemplo, os ninivitas não foram perdoados, apesar de não serem judeus. Foi lá, o Jonas foi lá, pregou para eles se arrependerem. Eles foram perdoados. Isso não é graça? Isso é graça também. Quantas pessoas, por exemplo, que você vê na Torá, que foram lá confessar os seus erros, né, e lamentaram por eles, foram perdoados? Isso não é graça? Isso é graça. Muitas pessoas deixaram de morrer sentença de penas capitais porque se arrependeram. Isso a gente encontra na Torá direto, né? Existem pessoas que se arrependeram e, então, eles deixaram de receber penas capitais por causa de quê? Por causa do arrependimento que elas tinham. Então, são pessoas que são medidas a integridade é medida por quê? O que realmente definia se uma pessoa é íntegra ou não? O que definia era o parâmetro das leis que existiam naquela época. Noa, ele era uma pessoa que, além de ter integridade, ele tinha uma outra característica. Ele era influenciável. O que significa influenciável? É aquele que não se influencia. Ele é não influenciável, né, melhor dizendo. Ele não se deixava influenciar. Noa, ele influenciava as outras pessoas, mas ele mesmo não deixava se influenciar pelas outras. E é uma coisa um pouco difícil, porque na época de Noa, você não tinha, assim, digamos assim, 70% das pessoas são transgressoras. Não, na época de Noa você tem 99,9% de transgressores. Então, é sozinho você contra o mundo inteiro. É você contra o mundo inteiro. É remar contra a maré. Então, não faltou pessoas, na época de Noa, para falar que ele estava errado, para falar que ele era moralista demais, para falar que ele, por exemplo, se você se acha melhor que os outros, você se acha bonzão, só porque você pratica essas leis, você acha que é melhor que a gente. Então, não faltou esses argumentos, igual tem na nossa época, né? A pessoa vai levar uma vida, por exemplo, uma vida cheia de devoção a Deus, né? Uma pessoa realmente comprometida com o Criador, ela vai cumprir os mandamentos, e aí não vão faltar pessoas para julgá-las como pessoas negativas. Isso vai acontecer demais. Mas na época de Noa, a diferença é que era o mundo inteiro contra ele. E ele adquiriu o mérito para poder ser salvo desse grande dilúvio que viria sobre toda a humanidade e destruiria toda a humanidade a partir do momento que ele cumpriu essas leis que tinham sido dadas anteriormente. Então, Noa, ele era uma pessoa que acreditava em Deus. Noa era uma pessoa que acreditava em Deus. Quem era Noa? Por aqui a gente entende que Noa acreditava em Deus, que Noa se comunicava com Deus, que Noa rezava a Deus, falava com Hashem. Noa falava com Hashem, a gente vê isso claramente, né? Hashem falava com Noa também, Hashem falava com Noa, a gente vê isso também claramente no texto. Noa servia a Deus, ele adorava a Deus, ele reconhecia Deus. A gente vê isso também claramente no texto, a gente vê que Noa, então, ele tinha uma vida de devoção a Deus. Noa, ele era uma pessoa que reconhecia a existência de Deus, reconhecia que esse Deus era uno e único. Noa era uma pessoa que amava a vida também, ele amava todos os seres humanos. Ele amava todos os seres humanos. E tal como o amor que ele tinha por todos os seres humanos, Noa, em si, ele não praticava nenhum tipo de assassinato, não matava, ele não praticava, não feria ninguém, ele realmente era uma pessoa que também não roubava.
Ele respeitava a propriedade alheia, né? Que era algo que diferenciou muito ele da geração que ele estava. A geração que ele estava, o que carimbou mesmo o passaporte daquela geração para o decreto do Mabu, do dilúvio, para eles, foi que eles faziam coisas que era se apropriar de coisas dos outros. Então, isso foi um grande erro que aquela geração cometia. Noa não. Noa, então, era diferencial. Noa respeitava a propriedade das pessoas. Noa também era uma pessoa que não praticava atos imorais, que respeitava a intimidade humana, né? Respeitava o corpo do outro, da outra pessoa. Ele também honrava a sua esposa, ele era casado com sua esposa, Naamá. Então, ele tinha um relacionamento com ela que era um relacionamento realmente sadio. Naamá também tinha um relacionamento sadio com ele. E, então, nós temos aí Noa como um grande sadi, que era uma pessoa justa, praticava justiça. Ele procurava viver dentro dos parâmetros divinos. Então, essa foi a diferença de Noa para toda aquela geração. Aquela geração descumpria tudo isso que nós falamos que Noa fazia. Era uma geração que praticava tudo errado. Para a gente poder ter uma ideia, a geração da época de Noa, ela era tão corrupta, mas tão corrupta, que não somente as pessoas mudaram a sua intimidade sexual, até mesmo os animais mudaram. Animais começaram a ter animais que cruzavam de espécies diferentes. Um animal resolvia cruzar com outro animal de outra espécie por conta própria. É porque outra pessoa vinha lá e falava, não, ele tinha isso na cabeça. Ele ia lá e fazia isso. Então, praticamente, muitas vezes a gente pensa, será que a Shem destruiu todos os animais? E aí, todos os animais que viviam naquela época, a Shem, por exemplo, não poupou nem os animaizinhos e tal? Bem, vamos lá. Os animaizinhos não eram tão inocentes assim. Eles praticavam erros também. E a forma do relacionamento que os animais tinham, e eles tinham um pouco de intelecto, tá? Apesar dos animais pós-dilúvio não gozarem de intelecto, antes do dilúvio eles tinham intelecto. Então eles podiam discernir as coisas, eles podiam tomar decisões. A gente vê isso pela própria cobra, a própria serpente, a Nahash, que era uma cobra propriamente dita mesmo, segundo o Midrash. Era uma cobra propriamente dita, mas que andava, falava, pensava, raciocinava. Então, você tem um contexto aqui de animais que realmente eram muito diferentes da realidade animal que você conhece hoje. As pessoas têm uma tendência de achar que tudo é igualzinho está hoje, né? Tudo igualzinho está hoje. Não. Houve mudanças que o Criador executou ao longo da história da humanidade, durante a história da humanidade. Somente os peixes que não acabaram cometendo nenhum atos errados, né? Os peixes em si estavam debaixo das águas e foram preservados assim em vida. Então, você tem uma população mundial, você tem ali não somente pessoas, mas animais, e então Noa ele recebe a ordem: pegar um casal de cada animal, e cada casal desses animais, eles então fariam o quê? Cada casal, ele recolheria ele dentro da arca. Então, aquela humanidade totalmente corrupta, ela zeraria. E a partir de Noa, a humanidade recomeçaria. A partir de Noa, de Naamá, ou seja, dos filhos de Noa, propriamente dizer, né? Porque quem teve filhos mesmo foram os filhos de Noa. Então, a partir dos filhos de Noa, a humanidade ela recomeçaria. Por isso nós vemos o seguinte, que houve uma catástrofe muito grande, o dilúvio. Foi uma catástrofe muito grande. Para nós termos ideia, a Torá, ela não vai colocar a palavra ilhas antes do capítulo de número 11 do livro de Gênesis. Não existe citação de ilhas antes de Gênesis 11. Antes de Gênesis 11 existe uma porção de terra seca só. O que significa isso? A terra, praticamente, o local onde toda a humanidade eles residia era um local único, tá? Era uma porção de terra gigante, que era único, não era dividido em continentes, como nós temos hoje. Isso veio depois do dilúvio. Para a gente ver a catástrofe que foi o dilúvio. A força da água foi tanta, que ela dividiu uma porção única
em vários continentes. Ela acabou dividindo tudo isso em vários continentes. Daí, a Torá, lá no capítulo 11, vai falar, e cada um foi para suas ilhas, depois do que todo mundo sai da arca, né? Tem lá a Torre de Babel, e cada um foi para suas ilhas. Porque aí passou a falar em ilha. Aí passou a falar em lugares que são separados por águas. Esse é o entendimento de ilha ali. São lugares, porção de terra separada por águas. Então, a partir daquele momento, já se tem uma nova configuração geológica mundial. O que acontece, gente? Isso que a gente está falando aqui, se vocês olharem bem, a geologia fala isso. Se vocês olharem bem, a arqueologia fala isso. Se vocês olharem bem, até mesmo a astronomia fala isso, tudo que nós estamos falando. Só que eles vão falar da maneira deles. Eles não vão colocar um criador. Eles vão colocar que tudo isso aconteceu por acaso. Eles vão colocar que tudo isso aconteceu por acaso. Por exemplo, a geologia e a astronomia concordam que existia uma Pangeia, um supercontinente, um continente único. Eles concordam que depois, segundo a ideia deles, com milhões de anos, esse supercontinente se separou em quê? Em vários continentes menores, correto? Apenas pelos cálculos errôneos que eles têm, tá? Pelos cálculos errôneos que eles têm, eles atestam algo que a Torá já fala, mas que foi sobre a condução do Criador. Apenas por eles não acreditarem no Criador, eles não chegam à mesma conclusão, se vocês olharem bem. É apenas uma questão de conclusão mesmo. Apenas uma questão conclusiva. Mas acreditamos que, com o passar do tempo, as conclusões vão se somando e eles vão acabar chegando a esse ponto também. Então, aqui, você tem alguns fatores, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Segundo a biologia, e praticamente segundo Charles Darwin fala que houve uma seleção natural de animais. Um número muito grande de animais sumiu. Só que ele vai colocar isso em milhões de anos. Porque na conta humana não dá para entender como os animais somem de uma hora para outra. Mas na conta divina, sim. Porque o Criador faz e dá para aparecer a hora que ele quer. Então, quando você pega esse número de animais que morreram no dilúvio e pega somente alguns casais de alguns animais sendo preservados, dá para entender porque há milhões de espécies desaparecendo e outros continuando. Então, aqui você entende mais uma coisa. Legal. Então, você tem a Torá falando em uma seleção natural, mas uma seleção natural não do ponto de vista da evolução, mas do ponto de vista do decreto divino. Como a ciência da área darwinista não trabalha com decreto divino, não acredita em Deus, né? Esse é o problema deles. Eles não acreditam em Deus, eles não acreditam dessa forma. E mais. Eu vou trazer mais uma coisa para vocês. Uma informação. Depois que a geração de Noa sai da arca, o que acontece? Eles passam um tempo, né? E eles começam a construir uma torre, correto? Eles começam a construir uma torre. Essa torre vai ser repartida, era uma língua única, e várias línguas foram existindo depois dela. Então, aqui você tem vários povos sendo criados, várias etnias sendo criadas. Então, você tem vários povos surgindo aqui. Outra coisa, para quem não sabe, existe um Midrash que fala que uma porção daquelas pessoas que participaram da Torre de Babel, uma porção dela foi transformada em símions. O que é um símion? Macaco. Homens foram transformados por Hashem em macacos, como um decreto, porque eles construíram a Torre de Babel. Não é o contrário. Aí a biologia não leva em consideração isso, né? Eles falam, não, é um homem que veio do macaco. Na verdade, foi o macaco que veio do homem. É o contrário. Não o homem que veio do macaco, mas o macaco que veio do homem. A própria Midrash vai falar sobre isso. Então, se você levar em consideração esses fatos aqui, eles vão colocar na geologia em bilhões de anos. Em milhões de anos. É chamadas eras geológicas. Porque eles não conseguem entender que existe um condutor e um criador que, se a pessoa, de repente, transgride essas leis, elas recebem decretos. Esses decretos acontecem. É por isso que, muitas vezes, hoje, se acham esqueletos
que tem muita semelhança com a semelhança humana em algum ponto, né? Aí a pessoa pensa, daqui era um macaco, virou gente, tal, mostra a evolução. Não, não mostra a evolução. Só mostra que uma geração da história humana, ela praticamente recebeu algum tipo de decreto que, por acaso, a semelhança dela se tornou algo igual ao símio. Esse decreto foi quando? Foi na Torre de Babel. Então, a Torre de Babel ela resultou em 2 tipos de decretos: a transformação de alguns em símios e a transformação também das línguas, ou seja, das etnias sendo criadas, né? Cada um segundo os seus próprios povos. A Torá, então, ela vai explicar todos esses acontecimentos, através desse foco, o foco que existe um Criador que conduz tudo isso. Esse é o foco que existe um Criador que conduz tudo isso. A ciência vai chegar perto disso, só que ela trabalha com testes, né, com métodos, a metodologia científica, e logo elas não conseguem chegar a essa conclusão. Por quê? Por não trabalhar com a fé. Eles não trabalham com a fé. Eles trabalham propriamente com a parte material só, e não com a parte espiritual. Então, é importante nós vermos isso. Bem, nesse conceito aí, como nós falamos, esse dilúvio ele foi uma catástrofe tão grande, imagine quantas espécies desapareceram, o quanto que praticamente os continentes se separaram, o continente se separou em vários continentes. Para isso acontecer, tem que ser algo muito, mas muito terrível isso. O dilúvio foi algo sem proporção imaginária. Imagine você, uma enchente pequena enchente hoje, no Rio de Janeiro, em São Paulo, quando dá uma enchente, é um caos. Agora você imagina um dilúvio numa proporção global, mundial, o mundo inteiro, realmente. E mais, não foram somente as águas das chuvas, foram as águas que estavam retidas também nas fontes termais que foram subindo, ou seja, águas ferventes. As águas ferventes, elas cozinhavam tudo. Não tinha como, de repente, aparecer um grande nadador lá, eu vou nadar, quem sabe eu vou ser salvo do dilúvio, né? Não tinha como, ele ia morrer assado, ia ser cozinhado. Então, é algo que estava acima de todo precedente. Bem, apesar disso, Noa, então, ele consegue sobreviver, porque Hashem o preserva e preserva a família de Noa, e chega um dia em que Noa ele tem que sair da arca. Quando Noa sai da arca, Hashem, ele faz o quê? Ele Noa vai fazer um sacrifício, vai fazer um corban. Por isso que ele separou aqueles animais que não eram dentro das leis de Kashrut, eram impuras, não porque ele comesse só carne kasher, não, mas é porque Noa praticamente iria sacrificar animais. Então, você vai sacrificar de acordo com os sacrifícios que aconteciam na época do templo. Então, com isso, Noa, ele faz sacrifício, Hashem agrada a Hashem, ou seja, ele adorou a Deus. Vamos entender. Ele orou e adorou a Deus ali. Ele serviu a Deus. Então, Noa ali praticamente tem uma demonstração de um serviço a Deus. Deus se agradou daquilo. E Deus tomou uma decisão de nunca mais destruir o nosso mundo através de quê? Através do dilúvio. Essa foi a decisão. Nunca mais. E mais, as leis foram repetidas a Noa. Se você olhar a palavra aliança no texto de Gênesis capítulo 9, vai aparecer 7 vezes. Cada um, aí o Talmud vai interpretar, olha, cada um dizendo a respeito de uma das leis que Adam Arishon tinha recebido. Então é renovado e Noa recebe a ordem de não comer um órgão de animal vivo. Ou seja, o animal com seu sangue, que eu sou a alma, você não comerá. Ali foi completa a 7ª lei a Noa. Completa a 7ª lei a Noa. Como as leis foram completas a Noa, as leis que nós temos hoje, as 7 leis universais, e como a partir dos filhos de Noa, a humanidade toda ela recomeça, exatamente por isso que toda a humanidade hoje ela passou a ser chamada, aliás, a partir desse período, né, passou a ser chamada de quê? Os Benei Noa, ou seja, os descendentes de Noé, porque toda a humanidade descende de Noa e de Naamá, desse casal. É como se eles fossem o Adão e a Havá depois do dilúvio. É como se eles desempenhassem esse mesmo papel. Os nossos pais, né, propriamente dizendo, os pais de toda a humanidade, a partir desse momento.
Bem, legal. Então, aqui a gente chega à conclusão que todas as pessoas do mundo, toda a humanidade, ela tem o dever de cumprir essas 7 leis universais. O que que faz com que esse mundo seja assegurado? O que que faz com que esse mundo seja estabilizado? O que que faz que esse mundo não se torne um caos? O cumprimento das 7 leis universais. A partir do momento que as pessoas deixam de cumprir as 7 leis universais de uma maneira global, você tem uma grande catástrofe, você tem algo que o mundo ele perde o seu equilíbrio. Então ele perde o seu equilíbrio, aparecem as guerras. Por que tem guerra? Tem guerra porque alguém está deixando de cumprir as 7 leis universais, né? Ninguém que quer matar o outro vai cumprir as 7 leis universais. Ah, o povo de Israel está se defendendo apenas, mas o Hamas está transgredindo. O Hamas, eles são um povo que se diz árabes, né? Então, em si só, eles tinham que cumprir essas leis universais. Ah, os russos, os ucranianos, tinham que cumprir as 7 leis universais. Todas as guerras acontecem por quê? Porque as pessoas não cumprem. Se cumprisse, respeitaria o próximo e não fariam guerra uns contra os outros. Na verdade, é isso. As pessoas, por exemplo, acontecem prejuízos, as pessoas são penalizadas, algumas pessoas morrem, umas pessoas roubam das outras, outros fazem vítimas, outros matam, outros assassinam, outros, de repente, passam a perna no fulano, passam a perna no ciclano, né? Fazem leis injustas. Então, se você olhar todos os problemas da humanidade, eles ocorrem por quê? Porque existe um descumprimento das 7 leis universais. Por isso que nós dizemos, as 7 leis universais dos filhos de Noé, elas são a solução para todos os problemas que a humanidade tem. Todos os problemas são resolvidos pelas 7 leis universais. Totalmente. Agora, como você viu, todos os seres humanos, eles recebem, então, as 7 leis universais. Qual é a diferença de nós? Qual é a diferença de nós, os Bnei Noah, né, chamados praticamente disso, da diferença das outras pessoas que estão na idolatria? A diferença é o seguinte, que nós estamos cumprindo o nosso dever. E aqueles que estão na idolatria, eles também têm que cumprir as 7 leis universais. Mas, na verdade, eles estão deixando de cumprir, porque estão praticando idolatria. Eles estão deixando de cumprir a missão deles. Mas aqueles que cumprem essa missão, eles são chamados de Hassidei ou Mot Leolam, um justo entre as nações. Essa é a diferença. Nós somos considerados justos entre as nações por cumprir as 7 leis e temos, por isso, direito ao mundo vindouro. Enquanto aqueles que descumprem não têm esse direito. Então, só para a gente entender o que significa de verdade esse fato. E daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho, na próxima aula, a gente vai estar explicando, afinal de contas, por que nós temos essas 7 leis, se toda a humanidade tem essas 7 leis, tem esse compromisso, então por que os judeus cumprem mais leis que a gente? Então a gente vai estar explicando isso na próxima aula, onde a gente vai falar sobre Abraão, né, e a missão de Abraão, o trabalho de Abraão e sua descendência. Então, gente, agora, quem quiser fazer uma pergunta, o pessoal que está no YouTube, pode, então, perguntar, que a gente vai estar respondendo, tá bom? Quem está no YouTube, pelo celular, debaixo do vídeo, você tem aí debaixo do seu vídeo, na verdade, o seu chat. Agora, quem está pelo computador, está à direita do seu vídeo, o chat. Pode deixar a pergunta aí no chat que a gente vai estar respondendo, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? O José Hélio está aqui com a gente. Temos mais 6 pessoas também online. 8 pessoas agora online. Alguém tem alguma pergunta? Quem tiver, pode deixar a pergunta aí que a gente vai estar respondendo. Depois dessa aula, gente, nós vamos estar passando para vocês também uma atividade semanal, tá? Vamos estar passando a atividade semanal número 2, e eu posto a atividade semanal hoje, então vocês têm até praticamente a próxima terça-feira para enviar a atividade semanal respondida.
O Oliver também está com a gente. É, ela não olha, a maçonaria, na verdade, Oliver, ela não chega a ser uma nova religião, pelo seguinte, o estatuto deles fala que são uma organização de filantropia, entendeu? Propriamente dizendo, não se enquadra em nova religião. No entanto, nós acreditamos o seguinte: acreditamos que o Menoa, tudo aquilo que a maçonaria faz, o Menoa pode fazer como uma união entre os próprios Menoa, entendeu? O que a maçonaria faz? Ela atende as pessoas, ajuda as pessoas carentes, ela ajuda a estabilizar uns aos outros, né? Eles têm um tipo de irmandade, ou seja, apoiar o outro para subir financeiramente na vida, né? Isso seria os próprios Benenô pode fazer isso sem precisar ser maçom. Ele não precisa ser maçom para fazer isso. Até porque ajudar o outro que está caindo a levantar, se erguer, apoiar o outro a subir na vida, a melhorar, né? Ou ajudar a pessoa a praticar caridade, aquele que não tem nada, ajudar ele, isso praticamente é Torá, né? Isso tem a ver com as 7 leis universais, tem a ver com você praticar justiça. Então, propriamente dizendo, nós falamos, olha, a pessoa não precisa ser maçom para fazer isso. Então, nós podemos fazer isso entre nós mesmos. Sim, eu acredito que muitas pessoas criticam a maçonaria por desconhecimento, entendeu? Pode ter alguma loja maçônica que passa dos limites, pode. A gente não fala que não pode ser que isso exista, mas o que acontece? Eu acho que as pessoas desconhecem porque a maçonaria não é aberta. Igual muitos cristãos falavam que os judeus assavam as crianças para comer, fazer matiçá, né? Tem pessoas que falam que o maçom, então, faz isso, faz aquilo, por desconhecer. Então, se você olhar, aqueles que criticam a maçonaria, é incrível que criticaram também o povo judeu. Eles criticam coisas iguais. Agora, durante um certo tempo na história da humanidade, teve, inclusive, lojas maçônicas, tá? Que contribuíram positivamente para a preservação das 7 leis. A preservação das 7 leis. Tinha lojas maçônicas que fizeram e cumpriam as 7 leis. Não eram todos os maçons, né? Mas alguns individuais. Inclusive, tem documentos dos maçons que falam sobre isso. Que falam sobre isso. Inclusive, alguns maçons chamam uns aos outros de Noakita, que é uma transliteração da palavra Noahida, venenoa, se você olhar bem. Então, aí dá para entender por que a Igreja Católica difamou tanto a maçonaria. Existia um probleminha, né, para eles. O probleminha do status da Igreja Católica acabar, porque, querendo ou não, tinha alguma loja ali que fazia isso. Com a abertura que nós temos no judaísmo hoje, ou seja, com a abertura que nós temos para organizar as nossas Beit Noa, hoje não precisa se organizar em loja maçônica, nada disso. Esse foi um veículo transitório durante um momento que era muito perseguido ao judaísmo. No entanto, com a abertura que se existe hoje, a pessoa praticamente ela pode organizar dentro das Betinô, organização de homens, de filantropia, organização de mulheres que praticam filantropia, ou seja, que ajudam umas às outras, cada um ajudando uns aos outros. E isso, propriamente dizendo, a gente se fortalece, assim.
para provar que em nós mesmos, né? Para provar que só que enviou. Isso. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Que a Shem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Uma ótima noite. Shalom, shalom a todos.